A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula do Conecta EBD, nosso canal dedicado ao estudo da Palavra de Deus e fortalecimento da escola dominical. Antes de começarmos, eu quero pedir um favor muito importante. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite este momento para se inscrever, ative também o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas pré-aulas esse trimestre. E se este conteúdo edificar sua vida, deixe seu like. Parece um gesto simples, mas isso ajuda o YouTube a recomendar este vídeo para outros professores, superintendentes e alunos da Escola Bíblica Dominical. Eu também quero pedir que você compartilhe essa pré-aula aí com a sua igreja, com os professores da IBD, com o grupo da classe e com todos aqueles que amam estudar a palavra de Deus. Agora, antes de qualquer coisa, quero fazer uma observação muito importante. Esta pré-aula não substitui a escola dominical da sua igreja. A escola dominical é insubstituível. É ali que existe comunhão, é ali que existe discipulado, é ali que podemos fazer perguntas, é ali que crescemos juntos. O objetivo do Conecta EBD é ajudá-lo a chegar mais preparado para a sua aula, seja você professor ou aluno. Portanto, assista essa pré-aula durante a semana, estude a revista, leia todos os textos bíblicos e no domingo participe da escola dominical da sua igreja local. Tenho certeza que Deus continuará falando ao nosso coração nesse trimestre. Irmãos, confesso que fiquei muito feliz quando vi o tema desse trimestre. Nós estudaremos a Igreja dos Gentios, a chamada missionária, a consolidação do Evangelho entre os povos. Na minha opinião, este é um dos temas mais importantes de todo o livro de Atos. Sabe por quê? Porque esse trimestre explica como que o Evangelho saiu de Jerusalém e chegou até nós. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas existe uma pergunta interessante. Por que nós somos cristãos hoje? Nós não somos judeus. Não nascemos em Jerusalém. Não vivemos na Palestina. Moramos no Brasil. Falamos português. Vivemos do outro lado do mundo. Então, como o evangelho chegou até aqui? A resposta começa exatamente em Atos 13. É nesta lição que Deus inicia oficialmente a grande expansão missionária da igreja. Por isso eu costumo dizer, Atos 13 mudou a história do mundo. Se Paulo e Barnabé nunca tivessem sido enviados, se Antioquia tivesse guardado seus melhores obreiros, se aquela igreja tivesse pensado apenas nela mesma, talvez o evangelho demorasse muito mais para alcançar as nações. É por isso que esta lição não conta apenas a história da igreja primitiva, ela conta a nossa história, porque nós somos frutos daquela decisão tomada em Antioquia. O tema central de Atos, antes de estudarmos a lição, precisamos entender o livro inteiro de Atos. E aqui existe um erro muito comum. Muita gente pensa que Atos conta a história dos apóstolos. Na verdade, não. O verdadeiro personagem principal do livro de Atos não é Pedro, também não é Paulo, muito menos Barnabé. O personagem principal é o Espírito Santo. Alguns estudiosos chegam a afirmar que o livro poderia receber outro nome, né? Em vez de receber Atos dos Apóstolos, poderíamos chamá-lo de Atos do Espírito Santo, através dos apóstolos. Observe como tudo acontece porque o Espírito Santo age. Foi o Espírito quem prometeu poder em Atos 1, foi o Espírito quem desceu no Pentecostes, foi o Espírito quem encheu Pedro de ousadia, foi o Espírito quem conduziu Filipe ao eunuco, foi o Espírito quem enviou Pedro à casa de Cornélio, foi o Espírito quem chamou Barnabé e Saulo, foi o Espírito quem impediu Paulo de entrar em determinadas regiões, foi o Espírito quem fortaleceu a igreja durante as perseguições. Lucas quer deixar uma clara verdade. A igreja cresce quando o Espírito Santo dirige a missão. Essa verdade continua atual. Nós podemos ter bons recursos, boa estrutura, boa organização, tecnologia, redes sociais, equipamentos modernos,
mas nada substitui uma igreja dependente da direção do Espírito Santo. Agora abra sua Bíblia em Atos 1, versículo 8. Na minha opinião, esse é um dos versículos mais importantes para entender todo o livro. Jesus disse, Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Perceba que Jesus apresenta um roteiro de expansão do Evangelho. Lucas organiza todo o livro seguindo exatamente essa ordem. Primeira etapa, Jerusalém, do capítulo 1 ao capítulo 7. Depois, Judéia e Samaria, capítulos 8 até 12. E agora chegamos ao capítulo 13. Começa a terceira etapa, os confins da terra. E é exatamente aqui que inicia o nosso trimestre. Ou seja, nós estudaremos o cumprimento da última parte dessa promessa que Jesus fez. Não é apenas uma mudança geográfica, é uma mudança histórica. O evangelho deixa de ser concentrado em Israel e começa a alcançar todas as nações. Agora, precisamos entender uma coisa: quem eram os gentios? Essa pergunta é muito importante. Quem eram os gentios? Para um judeu do primeiro século, existiam apenas dois grupos de pessoas: os judeus e os gentios. Gentil era todo aquele que não fazia parte da descendência de Abraão. Romanos eram gentios, por exemplo. Gregos eram gentios. Egípcios eram gentios. Persas eram gentios. Africanos eram gentios. Nós, brasileiros, se vivêssemos naquela época, também seríamos considerados gentios. Mas existe algo muito interessante. Desde o Antigo Testamento, Deus já havia anunciado que a salvação alcançaria todas as nações. Abraão recebeu uma promessa extraordinária: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Perceba, não apenas Israel, todas as famílias. Isaías declarou que o servo do Senhor seria luz para os gentios. Os salmos falam das nações adorando ao Senhor. Os profetas anunciaram que povos distantes conheceriam o Deus verdadeiro. Então surge uma pergunta: se isso já estava profetizado, por que os judeus tiveram tanta dificuldade em aceitar os gentios? Porque ao longo da história, muitos passaram a confundir eleição com exclusividade. Israel foi escolhido para ser instrumento da bênção de Deus, não para monopolizar essa bênção. E essa é uma lição importante para a igreja de hoje. Toda vez que a igreja perde a sua visão missionária e passa a viver apenas para si mesma, ela se distancia do propósito de Deus. Meus irmãos, nessa primeira parte, nós estabelecemos o fundamento do trimestre. Agora, nesse próximo bloco, entraremos no contexto histórico de Antioquia, para entendermos por que Deus escolheu justamente aquela cidade para iniciar a missão aos gentios, e faremos uma análise detalhada de Atos capítulo 13, versículo 1, conhecendo quem era Paulo, Barnabé, Lúcio, Manaém e o próprio Saulo. Na sequência, veremos como essa liderança tão diversa revela o coração missionário de Deus. Na primeira parte, entendemos que Atos 13 marca uma grande mudança na história da igreja. E agora eu quero convidar você a imaginar a cena descrita por Lucas. Feche os olhos aí por alguns instantes e pensa comigo. Nós não estamos mais em Jerusalém. Também não estamos mais no templo. Agora estamos em uma outra cidade. Uma cidade enorme, movimentada, cheia de comerciantes, soldados romanos andando pelas ruas. Filósofos discutindo nas praças, templos pagãos espalhados por todos os lados. Uma cidade rica, cosmopolita, cheia de culturas diferentes. Essa cidade é Antioquia. E aqui eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Se Deus fosse escolher uma cidade para enviar os primeiros missionários ao mundo, qual cidade você escolheria? Talvez Jerusalém. Afinal, Jerusalém era a cidade do templo, era a cidade de Davi, era a cidade onde Jesus morreu e ressuscitou, era o centro religioso dos judeus, mas Deus escolhe Antioquia. Por quê?
Porque Deus não escolhe lugares apenas pela sua importância religiosa. Ele escolhe lugares estratégicos para cumprir a sua missão. Antioquia foi fundada aproximadamente em 300 a.C. por Seleuco I Nacator, um dos generais de Alexandre o Grande. Após a morte de Alexandre, seu império foi dividido entre seus generais. Seleuco ficou em uma grande região da Síria e fundou Antioquia, às margens do rio Orontes. Ele recebeu esse nome em homenagem ao pai de Seleuco, chamado Antíoco. Com o passar dos séculos, Antioquia tornou-se uma das maiores cidades do mundo. Na época de Paulo, era considerada a terceira cidade mais importante do Império Romano. Apenas Roma e Alexandria eram maiores. Pensa nisso, estamos falando de uma verdadeira metrópole. Ali havia comércio internacional, universidades, filosofia, política, influência militar, riqueza e também muita idolatria. Era uma cidade extremamente plural. Isso ensina algo extraordinário. O evangelho não teve medo das grandes cidades. Às vezes pensamos que Deus prefere lugares isolados, mas quando observamos Atos, percebemos exatamente o contrário. Jerusalém, Samaria, Cesareia, Antioquia, Éfeso, Corinto, Filipos, Roma. O evangelho sempre entrou primeiro nos grandes centros urbanos. Por quê? Porque dali a mensagem alcançava regiões inteiras. Isso continua sendo verdade hoje, em nossos dias. Agora, chegamos a um detalhe que poucas pessoas percebem. A igreja de Jerusalém era formada quase totalmente por judeus. Mas Antioquia era completamente diferente. Era uma igreja multicultural. Ali existiam pessoas de várias nacionalidades. Observe os nomes apresentados por Lucas. Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém, Saulo. 5 homens, 5 histórias diferentes, 5 origens diferentes, uma única missão. Perceba como Deus já estava preparando a igreja para alcançar o mundo. O evangelho une aquilo que a sociedade separa. Enquanto o mundo cria barreiras, Cristo cria comunhão. Lucas começa citando Barnabé. Seu nome significa filho da consolação. Mas esse não era seu nome verdadeiro. Seu nome era José. Os apóstolos passaram a chamá-lo de Barnabé porque ele possuía um dom extraordinário de encorajar pessoas. Quando Paulo se converteu, quase ninguém acreditava em sua transformação. Quem que acreditou? Barnabé. Quando a igreja de Antioquia começou a crescer, quem foi enviado para ajudar? Barnabé. Quando Barnabé percebeu que a igreja precisava de um grande mestre, ele foi buscar Paulo. Observe uma característica: grandes líderes não têm medo de trabalhar ao lado de pessoas talentosas. Barnabé poderia ter continuado sendo o principal líder de Antioquia, mas preferiu trazer Paulo. Isso demonstra humildade. Liderança madura forma outros líderes. Isso é muito importante. Agora, Lucas apresenta Simeão, Níger. Significa negro. Provavelmente Simeão era africano. Alguns estudiosos acreditam que ele possa até ser o Simeão que carregou a cruz de Jesus. Não existe certeza absoluta, mas é uma hipótese interessante. Independentemente disso, uma coisa é certa: a liderança da igreja possuía diversidade étnica. Pense no impacto disso em uma época marcada por preconceitos. A igreja já demonstrava que, em Cristo, não existia superioridade racial. Isso separa o terreno para a missão entre os gentios. Depois aparece Lúcio. Ele era natural de Cirene. Onde ficava Cirene, pastor Edgar? No norte da África. Atualmente a região da Líbia. Atos 11 nos informa que homens de Chipre e Cirene foram usados por Deus para evangelizar Antioquia. Ou seja, Lúcio provavelmente participou diretamente do nascimento daquela igreja. Perceba um princípio: quem ajuda a plantar igrejas normalmente desenvolve um coração missionário. Agora chegamos, talvez, ao personagem mais curioso da lista, que é Manaém. Lucas diz que ele foi criado com Herodes Antipas. A expressão usada por Lucas indica que eles cresceram juntos dentro da corte.
Pense nisso, irmãos. Manaém foi educado dentro do palácio. Conhecia a política, conhecia a aristocracia, conhecia o luxo, conhecia o poder. Enquanto Herodes tornou-se perseguidor da verdade, Manaém tornou-se servo de Cristo. Dois homens, mesma educação, distintos, completamente diferentes. Isso nos ensina que o ambiente influencia, mas não determina o futuro espiritual de ninguém. Por último, aparece Saulo, o futuro apóstolo Paulo. Aqui Lucas ainda utiliza seu nome hebraico, mais adiante passará a chamá-lo de Paulo. Saulo era provavelmente o homem mais preparado intelectualmente daquela igreja. Estudou com Gamaliel, conhecia profundamente o Antigo Testamento, falava hebraico, aramaico, grego, possivelmente latim. Além disso, era cidadão romano. Observe como Deus preparou esse homem durante décadas. Até sua cidadania romana seria usada mais tarde para abrir portas ao evangelho. Nada acontece por acaso, irmãos. Deus estava preparando seu missionário muito antes dele imaginar. Agora pare por um instante. Olhe novamente para essa liderança. Um levita de Chipre, um africano negro, um homem de Cirene, um ex-integrante da corte de Herodes, um ex-fariseu. Que grupo improvável! O mundo jamais colocaria essas pessoas para trabalharem juntas, irmãos. Mas Cristo uniu todos eles. Essa é uma das maiores evidências do poder transformador do Evangelho. A igreja não é formada por pessoas iguais. Ela é formada por pessoas transformadas. E quando Cristo é o centro, as diferenças deixam de ser motivo de divisão e passam a enriquecer a comunhão. Antes mesmo de enviar missionários, Antioquia já pregava um sermão silencioso. Qual sermão? O evangelho derruba muros. Ali havia judeus e gentios, ricos e pobres, homens cultos e homens simples, pessoas de várias regiões do império, todos servindo ao mesmo Senhor. Meus irmãos, isso é um lembrete para a igreja de hoje. O reino de Deus não é maior que nossas preferências culturais, é maior do que a nossa região, é maior do que a nossa denominação, é maior do que a nossa nacionalidade. Quando Cristo está no centro, a missão se torna maior do que qualquer diferença humana. Na próxima parte, encontraremos o coração aqui da lição. Vamos estudar Atos 13, versículo 2 e 3, e responder algumas perguntas fundamentais. Como o Espírito Santo falou com a igreja? O que significa part-time, Barnabé e Saulo? Por que a igreja jejuou antes e depois da ordem do Espírito Santo? E qual o verdadeiro significado da imposição de mãos? Veremos que a missão nasce no altar, em uma igreja que ora, jejua, ouve a voz de Deus. Meus irmãos, chegamos agora ao coração da nossa lição. Se alguém me perguntasse qual é o principal ensinamento de Atos 13, eu responderia com toda certeza: toda obra missionária começa na presença de Deus. Muitas pessoas pensam que missões começam com planejamento, recursos financeiros, estratégias ou treinamentos. Tudo isso é importante. Mas Atos 13 mostra que antes de qualquer planejamento humano, existe uma igreja ajoelhada diante de Deus. Essa é uma das maiores diferenças entre uma organização religiosa e uma igreja dirigida pelo Espírito Santo. Uma organização começa com uma reunião. A igreja começa com oração. Peça aos alunos que acompanhem a leitura de Atos 13, versículo 2 e 3 em suas Bíblias. Depois da leitura, diga: esses dois versículos mudaram a história do cristianismo. Talvez pareçam simples, são apenas 2 versículos, mas deles nasceu a primeira viagem missionária organizada da igreja. Se Antioquia não tivesse obedecido esse mandamento, grande parte do livro de Atos simplesmente, irmãos, não existiria. Não existiria. E a primeira impressão merece nossa atenção. Lucas escreve que aqueles homens estavam servindo ao Senhor. No texto original em grego, o verbo usado é leiteurgeu. Daí vem a palavra liturgia. Mas o sentido aqui é muito mais profundo do que uma ordem de culto.
Era um serviço prestado diretamente a Deus. Em outras palavras, eles não estavam reunidos para discutir a administração, não estavam reunidos para resolver problemas, não estavam reunidos para fazer eleição, eles estavam reunidos para adorar. Isso muda completamente a nossa compreensão. Hoje, infelizmente, existe o risco de transformarmos a igreja em uma instituição ocupada apenas com atividades. Há reuniões para tudo: planejamento, evento, construções, campanhas, mas pouco tempo dedicado simplesmente à adoração. Antioquia nos lembra que a igreja não existe primeiro para trabalhar, ela existe para glorificar a Deus. E é justamente enquanto adoram que o Espírito Santo fala. Para alguns, para alguns segundos, e faça a pergunta aos alunos: será que estamos tão ocupados trabalhando para Deus que nos esquecemos de estar com Deus? Essa é uma pergunta necessária, porque Deus fala mais facilmente a corações que permanecem em sua presença. Lucas também registra que eles estavam jejuando. Isso não aparece por acaso. O jejum na Bíblia nunca foi uma tentativa de obrigar Deus a agir. Isso precisa ficar muito claro. O jejum não muda Deus. O jejum muda quem jejua. Quando jejuamos, estamos dizendo: Senhor, eu dependo mais de ti do que do alimento. O jejum enfraquece os desejos da carne e fortalece a nossa sensibilidade espiritual. Observem um detalhe interessante. Antes do Espírito falar, eles já estavam jejuando. Depois que o Espírito falou, eles pararam? Não, eles voltaram a jejuar. Isso demonstra que o jejum fazia parte da vida daquela igreja. Não era uma prática ocasional, era um estilo de vida espiritual da igreja. Infelizmente, em muitos lugares, o jejum tornou-se quase esquecido. Falamos muito sobre vitória, pouco sobre consagração. Falamos muito sobre bênçãos, pouco sobre disciplina espiritual. Mas Antioquia nos mostra que uma igreja missionária também é uma igreja consagrada. Uma igreja missionária também é uma igreja consagrada. Chegamos agora a uma das frases mais extraordinárias do livro de Atos. Lucas afirma: disse o Espírito Santo. Observe que Lucas não diz: o pastor decidiu, o conselho aprovou, os líderes escolheram. Não. Quem toma a iniciativa é o Espírito Santo. Esse detalhe revela uma verdade fundamental, irmãos. A missão pertence a Deus. Quem envia missionários é Deus. Quem chama obreiros é Deus. Quem abre portas é Deus. Quem dirige a igreja é Deus. A igreja apenas reconhece e obedece à direção do Espírito. Isso nos leva a uma reflexão importante. Hoje temos muito recurso, temos planejamento, tecnologia, cursos, treinamentos, tudo isso tem seu valor. Mas nada substitui a direção do Espírito Santo. Uma igreja pode ser muito organizada, mas se deixou de ouvir a voz de Deus, perdeu aquilo que é mais importante. Infelizmente. Como o Espírito falou? Essa é uma pergunta que muitos fazem. Lucas não explica como aconteceu. Ele apenas afirma que o Espírito falou. Talvez tenha sido por meio dos profetas, mencionados lá no versículo 1, talvez por uma manifestação espiritual reconhecida pela igreja. O texto não informa. E isso é significativo, porque Lucas quer destacar menos o método e mais a certeza do que a direção, de que a direção veio de Deus. A preocupação da igreja não era buscar experiências espetaculares, era discernir a vontade do Senhor. Esse continua sendo o desafio da igreja em nossos dias. Mais importante de perguntar como Deus falou é perguntar: estamos dispostos a obedecer quando ele falar? Apartai-me a Barnabé e Saulo. Essa ordem merece atenção. O Espírito diz: apartai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Observe algo interessante. O Espírito não diz: vou chamá-los. Ele afirma: para a obra que os tenho chamado. Isso indica que o chamado já existia. Agora chegava o momento do envio. Aqui encontramos uma diferença muito grande entre o chamado e comissionamento. O chamado é pessoal, Deus fala ao coração. O comissionamento é
público. A igreja reconhece esse chamado e envia o obreiro. Esse equilíbrio protege a igreja de dois extremos. O primeiro é alguém afirmar que foi chamado por Deus sem qualquer confirmação da igreja. O segundo é uma igreja escolher pessoas apenas por critérios humanos, sem considerar a vocação espiritual. Em Antioquia, vemos a harmonia. O Espírito chama, a igreja confirma, o obreiro é enviado. E por que Barnabé aparece antes de Saulo? Talvez você nunca tenha observado esse detalhe. O texto diz Barnabé e Saulo. Ainda não é Paulo e Barnabé. Por quê? Porque naquele momento, Barnabé era o líder mais conhecido. Ele era mais respeitado pela igreja de Jerusalém. Era um homem experiente. Paulo ainda começava seu ministério missionário. Mais adiante, conforme a narrativa avança, Lucas passa a dizer Paulo e Barnabé. Isso mostra naturalmente a liderança que Paulo assume durante a missão. É um detalhe simples, mas revela como Deus conduz seus servos no tempo certo, sem precipitação. Sobre a imposição de mãos, depois da direção do Espírito, a igreja ora novamente, jejua outra vez e impõe as mãos sobre Barnabé e Saulo. É importante compreender que a imposição de mãos não transmite poder mágico, ela simbolizava identificação, comunhão e reconhecimento público. A igreja estava dizendo: esses homens representam esta comunidade. Eles não saíram como aventureiros espirituais, saíram enviados pela igreja e sob a direção do Espírito Santo. Esse modelo continua sendo saudável para a igreja de hoje. Missionários precisam de chamado divino, preparo espiritual e apoio da igreja local. Antes de encerrar essa parte, faça uma pausa e diga aos seus alunos, fala para eles que percebam como Deus escolheu uma igreja que adorava e jejuava e ouvia a sua voz para iniciar a maior expansão missionária da igreja. Faça a reflexão com os alunos. Isso nos leva a uma pergunta inevitável. Será que as nossas igrejas ainda reservam tempo para ouvir a voz de Deus? Ou estamos ocupados apenas falando para Deus e realizando atividades? Antioquia nos ensina que a missão não nasce da ansiedade, mas da intimidade com o Senhor. Na próxima parte, vamos acompanhar Barnabé e Saulo em sua primeira viagem missionária. Estudaremos por que eles começaram por Chipre, quem era o procônsul, Sérgio Paulo, quem era Elimas, o mágico, e veremos como o primeiro confronto espiritual dessa missão revela que, quando o evangelho avança, as trevas sempre reagem. Também faremos uma análise detalhada de Atos 13, versículo 4 ao 12, e das lições que esse episódio traz para a igreja de hoje. E chegamos ao desfecho da nossa aula. Agora, a igreja em Antioquia já não está mais em oração e jejum dentro do templo. Ela está em movimento, porque toda igreja que ouve Deus é enviada por Deus. Toda igreja enviada por Deus entra em confronto com o mundo espiritual. Atos capítulo 13, versículo 4 e 5. Abra sua Bíblia e acompanhe essa leitura comigo, que diz: e assim estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E, chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também João como cooperador. Olha só que interessante. Aqui está a chave da missão. Eles foram enviados pelo Espírito Santo, mesmo tendo sido separados pela igreja em Antioquia. Lucas fez questão de afirmar: quem realmente envia é o Espírito. Isso nos ensina que a igreja reconhece o chamado, a igreja confirma o chamado, a igreja apoia o chamado, mas quem envia é o Espírito Santo. Falando sobre Chipre, o primeiro destino, eles vão para Chipre, mas por que Chipre? Porque Barnabé era natural dali. Deus muitas vezes começa nossa missão pelo que já está perto de nós. Antes de ir ao mundo, Deus nos chama para obedecer no próximo passo, perto da gente. E é interessante que, havendo atravessando a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico e falso profeta chamado Bar Jesus.
Este estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Ele chamou Barnabé e Saulo e desejava ouvir a palavra de Deus, diz o versículo 7. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, procurando apartar o procônsul da fé. Versículo 8. E aqui está o primeiro conflito espiritual. Aqui aparece Elimas. Ele tenta impedir o avanço do evangelho. Sempre que a palavra avança, a oposição aparece. Elimas representa resistência espiritual, cegueira espiritual, oposição à verdade. O procônsul Sérgio Paulo, Sérgio Paulo, homem prudente, procurava ouvir a palavra de Deus. Olha isso, autoridade política, inteligência, influência, mas ainda assim precisava do evangelho. Ninguém está acima da necessidade da salvação. Vamos à frente. Atos, capítulo 13, versículo 9 e 10, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de engano e malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Versículo 10. Aqui nós vemos Paulo cheio do Espírito. Observe, Paulo não reage na carne, ele reage cheio do Espírito Santo. Isso é muito importante. Nem toda batalha espiritual se vence com emoção. Algumas se vencem com autoridade espiritual. Atos 13, versículo 11, nós temos um julgamento sobre Elimas, Agora eis a mão do Senhor sobre ti e ficarás cegos por algum tempo. E imediatamente ele fica cego. O juízo confirma a palavra. Isso não é vingança humana, é confirmação divina. Deus autentica a missão dos seus servos. O versículo 12 de Atos 13, nós vemos o resultado final. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Forte, O evangelho vence, e aqui está o resultado. Oposição não venceu, magia não venceu, resistência não venceu, o evangelho venceu. E o procônsul creu na mensagem do evangelho. Agora, destaque com força isso com seus alunos. O evangelho não depende de ambiente favorável. O evangelho não depende de ausência de oposição. O evangelho depende do poder de Deus. Glória a Deus por isso. E aplicações para a igreja. Deus continua enviando. Atos 13 não terminou. Deus ainda chama pessoas hoje. Segundo, toda missão enfrenta resistência. Não se surpreenda com oposição espiritual. Terceiro, o Espírito Santo dirige a obra. Não é estratégia humana, é direção divina. Quarto, o evangelho sempre vence, mesmo quando há oposição. Meus irmãos, hoje nós vimos algo glorioso. Uma igreja em Antioquia, sensível ao Espírito, em oração e em jejum, e que ouve a voz de Deus e envia missionários. E desses missionários nasce a expansão do evangelho ao mundo. Se Deus ainda chama hoje, a pergunta não é se ele fala. A pergunta é: estamos ouvindo? Estamos obedecendo? Isso é importante refletirmos. Se essa pré-aula te ajudou, compartilhe com a sua classe da Escola Bíblica Dominical e lembre-se, isso não substitui a IBD local. Aqui é mais um apoio para o seu crescimento espiritual. Que Deus te abençoe ricamente e até a próxima pré-aula do Conecta EBD. Deus te abençoe!